Porque aí você falando, eu fiquei pensando, diante de tantas acusações, né? De que os católicos adoram um pedaço de pão ou um biscoito, que seja, sei lá, o ar pejorativo que queira colocar. Agora, como que 1,5 milhão de supostos idólatras terão uma postura tal como essa, se de fato Cristo não estiver presente? Exato, exato. Se não for algo divino, tem coisas que a gente pode puxar a Bíblia aqui e tentar explicar. Eu posso falar que, olha, tem poucas coisas que são mais claras na Bíblia do que a Eucaristia. E a gente pode falar de João 6, a gente vai falar da Santa Ceia. Mas tem coisas que ali, se alguém que falar isso estivesse lá, eu nem ia precisar falar uma palavra. Porque Uhum. ali ela ia entender que só Deus é capaz daquilo. Se fosse um pão, se fosse só um pão não colocaria 1,5 milhão de pessoas de joelho nas pedras e deixaria as pessoas em silêncio. Um pão Nossa. jamais faria isso. Como um pão não é capaz de nos condenar, como São Paulo fala na carta aos Coríntios, né? Quem comer deste pão indignamente comunga da sua própria condenação. Um pão não é capaz de condenar ninguém. Um pão não é capaz de colocar as pessoas de joelho. Só um pão não é capaz de fazer nada disso. Então, tem a teoria, assim, poucas coisas estão mais claras na Bíblia do que a Eucaristia, né? Então, eu leio Cara, o João 6, eu fico tentando fazer. Eu tento entrar na cabeça de quem não crê e interpreta aquilo diferente, não, porque eu não consigo achar outra maneira de tem interpretar. que fazer um malabarismo muito grande, porque Cristo vem ao longo de todo o capítulo falando assim: Eu sou o pão da vida. E aí, os judeus da época, mas como ele é o pão da vida, ele é Jesus, filho de Maria, filho de José, eu conheço ele. Uhum. Como é que ele tá falando que se eu comer esse pão, eu não terei mais fome? E os judeus começam a se distanciar. Tem um caos sendo instalado ali e ele não volta atrás, E né? ele não volta atrás. E assim, Cristo é Deus. Cristo não veio pra causar confusão. Uhum. Cristo veio pra esclarecer as coisas. Então, quando ele não volta atrás, ele tá indicando o quê? Eu estou sendo literal aqui. Uhum. Eu Uhum. sou o pão da vida. Eu O sou o caos pão se da dá por conta vida. da rejeição do que ele tá falando, Exato. não por conta da fala em si, né? Exato. E aí as pessoas começam a rejeitar, ele não volta atrás, ele chega no ápice, em João 6, do 51, mais ou menos, que é o final do capítulo. E ele fala: A carne que eu vos dou é verdadeira comida, o sangue que eu vos dou é verdadeira bebida. Quem come a minha carne viverá eternamente. E eu sou o pão vivo descido dos céus. Então ali, mais literal do que João 6, 51 até os 58, mais ou menos, não existe. Uhum. E aí, o mais fantástico depois é que muitas pessoas saem. E aí Cristo vira para os apóstolos e fala assim: E vocês? O que que vocês vão fazer? E aí Pedro, A porta da rua é mestre, sementinha da casa, se não quiser. mestre, só tu tens palavra de vida É. eterna, né? Ô, Guilherme, e você acredita, por exemplo, assim, vamos pegar o que tá mais próximo de nós, não outras religiões, mas os protestantes. Pode ser que de repente eles se dobrem e reconheçam algumas outras coisas que historicamente têm divergência com os católicos. Então, por exemplo, eu já vejo hoje, sei lá, década de 90 era muito explícito um antimarianismo. Tipo, a rejeição exposta, embora isso ainda exista, só que agora você vê umas igrejas não denominacionais que falam, não, a Virgem Maria é alguém de fato que se deve uma honra. Então vai tendo uma proximidade, assim, até outros que hoje declaram que de fato ela é mãe de Deus, coisa que na década de 90 com o avanço das igrejas neopentecostais, você não via ninguém falar isso, se era protestante. Hoje já vê protestante dizer. Tudo isso ainda não faz a pessoa se tornar de fato católica, mas você acha que se eles passassem essa barreira de crer que Jesus está de fato presente na Eucaristia, todas as outras vinham a reboque? Eu acho que sim. Eu, inclusive, quando eu dou catequese, eu falo que existem dois pontos pra mim que são fundamentais. E a partir do momento que um protestante aceita isso, ele vai aceitar todo o resto por consequência, que Uhum. é a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Que você concorda comigo que se alguém chegar à conclusão de que ali de fato está Jesus Cristo, não tem outro lugar para ele ir senão a Igreja Católica. Pois é. Porque se Deus está ali, não tem outro lugar para ele ir. Então, mas eu não entendo transubstanciação, mas eu não entendo o dogma da Assunção, mas eu não entendo o purgatório. Só que tudo isso vai ser consequência porque Deus está ali. Se Uhum. Deus está ali, a igreja não pode estar mentindo. Uhum. Porque Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. E e se a igreja está proclamando uma mentira, as portas do inferno prevaleceram. Ninguém se salva por uma mentira. Então, se eles passam essa barreira sim, e se eles passam a barreira também da igreja católica ser a igreja instituída por Jesus Cristo ali em Mateus 16, tu és Pedro, sobre essa pedra Tem edificarei a esse minha outro ponto, né? igreja. É porque, bom, se Cristo está ali, não tem outro lugar para ele ir. Se Cristo fundou essa igreja, se Cristo instituiu a igreja católica, não tem outro lugar para ele ir também. Uhum. Se essa é a igreja que Cristo deixou, não tem outro lugar para ele ir. Todo o resto é consequência. Uhum. Todo o resto
Ele pode estudar, ele vai melhorar Intercessão a dos santos, essas compreensão coisas vêm dele. com. Cara, vai vir tudo por consequência. Tanto que amigos protestantes que eu tenho, ex-protestantes que se converteram à igreja, falam que é um processo longo, demorado, mas que parte do princípio de eles aceitaram que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Seja pela Eucaristia, seja por Mateus 16. E aí todos eles relatam um longo período de dificuldade com alguns temas. Então alguns vão falar assim, mas eu tenho muita dificuldade com a questão da primazia papal. Outro vai falar assim, eu tenho muita dificuldade com Nossa Senhora. Mas tudo bem, você está se convertendo, você está no processo. Então reza, pede compreensão a Deus, mas não saia da igreja que Jesus Cristo fundou, né? Não saia da igreja que tem o próprio Cristo ali pra você. E aí todos eles falam, com o tempo eles vão entendendo. É igual a gente. A gente ouve falar da Santíssima Trindade, por exemplo. Alguém aqui entende 100% de cara? Não entende. Tem jeito, né? Não tem jeito. É um exercício pra vida inteira e no final da vida talvez a gente não chegue. Seria muita pretensão falar assim, um dia eu vou compreender 100%. Mas a gente ouve, a gente entende e absorve por quê? Porque a gente já passou dessa barreira de entender que o ensinamento da igreja é o ensinamento do próprio Cristo. Quando Cristo fala assim para os discípulos, quem vos ouve, a mim ouve. Então, quando eu ouço hoje a igreja me falando algo, a igreja me fala algo, esse algo que ela me fala faz parte da fé apostólica, então é o próprio Cristo falando para mim. Eu internalizo, e se eu não compreendo de primeira, eu rezo em cima daquilo, Senhor, me dê a compreensão, continuo estudando, e com o tempo a gente vai entendendo um pouco mais, né? A gente vai achando analogias que ficam mais fáceis pra gente entender, a gente vai internalizando esse conhecimento. Os protestantes, com a questão de Nossa Senhora, intercessão dos santos, é a mesma coisa. Né? Mas então, não tem uma regra. Tipo assim, eu preciso crer primeiro e entender depois. Ou também posso entender primeiro para depois passar a crer. Não existe uma regra. É Santo Agostinho, né? É crer para compreender, compreender para crer. Eu preciso amar para conhecer e conhecer para amar, né? Eu não amo aquilo que eu não conheço. Enfim, não tem uma regra. Em geral, assim, das pessoas que eu conheço, 90% delas vieram a partir de uma experiência racional. Certo. Então, isso dos protestantes, né? Porque ele já tem a fé no Cristo. Então, um protestante honesto, ele tá buscando conformar a vida dele a Jesus Cristo. Ele quer entender melhor quem é Cristo. E aí, conforme ele vai estudando, ele vai se aprofundando, ele começa a entender que talvez a plenitude da verdade esteja na Igreja Católica. Vão existir lacunas que ele não vai conseguir suprir com o que ele tem na Igreja Protestante. Aí ele vai entender que ele pode até ter tido acesso a verdades parciais, mas falta algo ainda, falta a plenitude da verdade. E aí a plenitude da verdade ele vai encontrar na Igreja Católica. Então eles passam por esse processo de discernimento, os que eu conheço, né? Eu não conheço, mas aí pode ser minha bolha, eu não conheço ninguém que tenha vindo por fora desse processo. Entendi. Por isso que é super importante trabalho de pessoas como o Ariel, por exemplo. O Ariel dá as caras, vai lá debater. O Ariel não tá indo debater porque ele quer debater, porque ele quer estar certo, né? Mas ele encontra ali, naquele ambiente, uma oportunidade de falar com alguém que esteja nesse processo, que esteja estudando e, de repente, ele vai plantar uma semente ali de falar, olha, é verdade, essa lacuna eu não consigo responder com o que eu tenho hoje na minha igreja. Pode ser que ele comece a trocar de igreja protestante para tentar preencher essa lacuna. Sim. Mas aí quando ele trocar, ele vai preencher essa e abrir uma outra. Porque nenhuma tem a plenitude da verdade. A plenitude da verdade está na Igreja Católica.